Mais um dia de aula? Isso aí! A nossa aula de hoje é de matemática. Gostaram? Olhe. Então, mas antes de começar, vamos para o nosso combinado? Procurar aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Bacana! Então, agora vamos pegar o nosso material. O livro de matemática, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá? Vocês vão abrir, o livro de vocês na página 162, aonde vocês irão ver isso, frações e medidas. Professora, o que é isso? Olha, é reconhecer e representar a fração de uma unidade de medida. Ainda não entendi, professora. Eu já expliquei para vocês o que é fração, vocês já sabem. Só que agora nós vamos fazer, além dela, com medida. Como assim, professora? Vamos ler aqui esse enunciado comigo para que vocês possam entender. Vamos lá? Primeiro, Tadeu precisava medir a largura de um quadro, mas não tinha régua nem fita métrica. Então, ao usar um barbante para medir, ele percebeu que a medida da largura do quadro era igual à medida do comprimento de 2 barbantes, mais um pedaço que ele não sabia bem de que tamanho era. Qual é a medida da largura desse quadro, considerando o barbante como unidade de medida? Olha, eu já sei que ele precisa usar quantos barbantes? 2 barbantes. Não foi isso que ele me disse? Então, eu irei precisar usar 2 barbantes do mesmo tamanho. Olhem, deixa eu pegar aqui, um na ponta do outro. 2 barbantes do mesmo tamanho. Mas, além de utilizar esses 2 barbantes aqui, eu preciso utilizar mais um pedaço. E aí? Vamos lá? Aqui, ele diz assim, então a medida da largura desse quadro é igual a 2 barbantes. Isso eu já sei. Irei colocar aqui. E quanto? Aí ele já disse que é 1/4. Mas vocês sabem por que ele falou que era 1/4 do barbante? Porque, veja, ele disse que utilizou 2, como eu mostrei para vocês. E depois precisaria de um tamanho que sobrou, que ele não sabe mais ou menos quanto é. Mas o que foi que ele fez? Aqui dentro desse quadradinho, ele disse assim, dobrei o barbante 2 vezes na metade e consegui encaixá-lo no pedaço que faltava medir. Então, vamos aqui, olha. Ele dobrou uma vez, olha, aqui tá meu barbante, então eu dobro uma vez na metade. E aí ele disse que foram 2 vezes, então vou dobrar mais outra vez. Professora, sim, e aí? Como é que ele encontrou 1/4? Olha, vamos supor, vou cortar meu barbante para que vocês possam entender. Quando eu dobrei, eu consegui quantas partes? Olha, 1, 2, 3, 4. Mas eu só peguei um pedaço. Então, eu peguei 1/4. Porque eu tinha o barbante, dobrei 2 vezes na metade, como vocês viram que eu disse, não é isso? Então, e peguei um pedaço, 1/4 era o que eu precisava. Então, essa foi a forma que ele encontrou para completar o tamanho que ele queria medir o quadro. Estão vendo como é fácil? Olhe. Vamos agora para a segunda questão, aonde tem assim... Observe os esquemas a seguir e descubra o comprimento da tira de papel azul e o comprimento da tira de papel amarelo, usando o canudinho como unidade de medida. Eu aqui fiz, só como exemplo, a letra A. A letra B, depois a gente responde porque vocês já irão saber. Essa parte aqui eu desenhei como se fossem os meus canudinhos, tá vendo? Vermelho. E se vocês perceberem aí no livro de vocês, podem olhar que tem essas partezinhas maiores aqui da régua. Aqui tem um tracejado de azul, que é até onde vai. Então, ele quer saber, ele me pergunta, qual é a parte do comprimento da tira do papel azul. Então, vamos aqui. O papel azul vai daqui
até aqui. Então, quanto é que eu usei? Olha, 1, 2, 3 canudos. Inteiro, eu sei que eu utilizei 3 canudos. Não foi isso que tem aí? Canudinhos, não é isso? Olhem aí, o de vocês. Não foi assim? Vocês não estão vendo aqui? Olha. 1, 2, 3 canudinhos. Só que eu utilizei, olha, 1, 2, 3, mas aqui tem um pedacinho. E agora, professora, quanto é esse pedacinho? Então, eu usei 3 canudinhos e vamos contar, como eu expliquei já a vocês na régua. Aqui tem aquelas partezinhas pequenas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Então, aqui está dividido em 5 partes. Mas eu só peguei quantas? Hein? Olha, até onde ele vai. Daqui até aqui. Então, eu só peguei quantas? Uma partezinha. Então, eu já sei quantas eu peguei. E de quanto ao todo? Lembram que eu expliquei que a fração, o meu total, o todo, é o meu denominador, ele fica embaixo. E a parte que eu peguei fica em cima. Então, eu peguei olhem, de quanto? De 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 3 canudinhos inteiros e 1/5 de quê? Do canudo. Do outro canudo. Do outro canudinho, certo? Como assim, professora? Olha, meus amores, se aqui eu peguei 3 canudos, então eu peguei 3 canudinhos. E aqui eu só usei esse canudinho aqui, olha, essa partezinha aqui, olha, bem pequenininha. Mas era como se o canudo viesse até aqui. Eu dividi ele em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu só peguei uma, então eu leio 3 canudinhos, que foram os 3 inteiros, e 1/5 do canudinho, que seria desse outro aqui. Certo? Entenderam? Vamos lá. Na letra B. Isso é a letra A. E a letra B, professora? A letra B, vocês estão vendo aqui que ele pegou um canudo, não é isso? Ele pegou um canudo. Olha, não tirem onda do desenho da professora. Ele pegou um canudo aqui e ele começou a régua daqui, olha, da parte amarela, não é isso? E aqui ele fez assim, olha. Tem um tracinho pequeno, outro tracinho e outro maior aqui. E a parte amarela vem até aqui. Tá assim, não é isso? Então, olha, eu peguei o canudo e dividi em quantas partes, hein, meus amores? Olha, que tem esse tracinho aqui, olha. 1, 2. Não foi isso? A parte que eu peguei do meu canudo, eu poderia dividir ela assim, olha. Aqui, certo? Seria o quê? 1, 2, pela parte amarela da régua. Então, eu já sei que a parte que eu peguei foi 2. 2 de quanto? Hein, professora? 2 de 1, 2, 3. 2 terços. De quê? De canudinho. De canudinhos. Como assim, professora? Meus amores, imaginem que aqui é uma régua. A régua tem aqueles tracinhos, como eu já expliquei a vocês. E vocês podem verem aqui, né? Deixa eu apagar esse, desculpa, viu? Aqui no livro de vocês, vocês estão vendo, né? Então, olha, tem um tracinho aqui, outro aqui e aqui. Ele está dividido em quantas partes aqui, olha? 1, 2, que é o meu 2, é o que eu peguei. Mas, ao todo, ele vai até o qual? Até, olha, 1, 2, 3. É só vocês contarem os tracinhos. Então, eu peguei 2 de um todo de 3. Então, eu leio 2 terços de canudinho. Certo, meus amores? Oh, que bom! Então, agora ele me dá a terceira questão. Eu só vou dar uma dica, mas vocês aqui irão ter que responder, porque eu não sei quanto tempo vocês demoram no banho. Eu irei responder como se fosse eu fazendo, certo? Então, vou apagar aqui a letra A e a letra B.
da segunda questão e vamos aqui para a terceira questão. Ele diz assim, na terceira questão, sigam aqui a professora, né? Vamos aqui ler o enunciado. Você demora mais ou menos de 1/4 de hora para tomar banho? E professora, 1/4 de hora? Como é que eu vou descobrir? Meu amor, 1 hora tem quantos minutos? Isso, 60 minutos. 1 hora tem, não é isso? Se eu quero 1/4 de hora, eu vou dividir esse número em 4 vezes. Não é 1/4 de hora? Então, eu vou dividir ele em 4 vezes. E aí, eu vou ter 6 que eu divido para 4. Na casa de multiplicar, 4 vezes quem? Que chega perto de 6, hein? Isso, 1 vezes 4, porque se eu colocar 2, vai passar. Então, 1 vezes 4, 4. 6 que eu tiro 4, quanto? Isso, 2. Vou baixar o 0, formei 20. 20 que eu divido para 5, 4. Na casa de 4, 4 vezes quem que vai me dar 20? Hein? Isso, 5. 5 vezes 4, 20. Menos, né? E vou colocar 0 que eu tiro 0, nada. 2 que eu tiro 2, nada. Então, eu sei que 1/4 de hora é 15 o quê? Minutos. E aí, meus amores? Vocês demoram mais de 15 minutos, mais de 1/4 de hora ou menos de 1/4 de hora? Se vocês disserem, não, eu demoro 1/4 de hora, tá dizendo que vocês demoram 15 minutos. Se você falar, não, eu demoro menos de que 1/4 de hora, então quer dizer que você demora menos do que 15 minutos. Não, eu demoro mais do que 1/4 de hora. Então, quer dizer que você demora mais do que 15 minutos. Isso daqui é referente a 1/4 de hora. E se ele tivesse dado 1/2, hein? Se eu tivesse dado 1/2 a vocês, vocês acham que 1/2 é maior ou menor? Eu já expliquei isso, hein? Vamos lá, tirar nossa dúvida. Eu já sei que 1 hora é 60 minutos. Dividido por quem? Por 2, que é 1/2. Aí, eu irei botar o quê? 6 que eu divido para 2, 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, nada. Vou baixar meu 0 aqui. Como eu baixei ele aqui, não tinha ninguém para efetuar, eu então irei colocar ele aqui ao lado, certo? Então, eu tenho 30 minutos, que no meu caso, eu poderia dizer que eu demoro mais do que 1/4, porque eu demoro 30 minutos, então é mais do que 1/4. E quando eu digo mais do que 1/4, eu estou falando o quê? Que 1/2 é maior do que 1/4. Independente, daqui está o número 2 e aqui o meu número 4. Vocês perceberam que 1/2 é maior do que 1/4, certo? Eu já dei essa dica a vocês, espero que vocês memorizem isso para a vida inteira. Então, a terceira questão será você quem vai responder. Eu já dei a minha resposta, que eu demoro mais do que 1/4 de hora, porque eu demoro mais do que 15 minutos tomando banho, principalmente quando eu vou lavar os meus cabelos, certo? Então, isso daqui é frações e medidas. Eu vou utilizar a fração usando a unidade de medida, certo? Vamos aqui para uma atividade que eu vou deixar aqui para vocês que vocês possam praticar em casa. Vocês irão copiar bem bonito no caderno de vocês e irão aqui responder com bastante carinho e atenção. Vou sair um pouquinho da frente para vocês darem o print. Já deram? Então, vamos aqui, olha. Complete. 1/3 de um dia equivale a quantas horas? Olha, 1/3 de um dia, quantas horas tem um dia? Pensem.
Eu não sei. Vocês vão pegar a quantidade de horas que tem um dia, irão dividir por quem? Por 3. O resultado que der, vocês irão colocar aqui. 1/5 de 1 metro equivale a quantos centímetros? Eu já disse a vocês na aula, né, quando nós aprendemos centímetros, metros, centímetros, não foi isso? E quilômetro. Eu expliquei a vocês o quê? Que 1 metro é igual a 100 centímetros. Lembrem bem disso. Então, eu irei dividir 1 metro, que é 100, por quem? Por 5. Encontrando a minha resposta, 100 que dividido por 5 vai me dar, não sei, eu irei colocar aqui. 1/2 de 1 mês, eu quis dizer de 30 dias. Por quê, professora? Porque vocês sabem que tem meses que são de 31 dias. Equivale a quantos dias? O que é que eu vou fazer? Eu irei dividir 30 por 2 e irei encontrar 1/2 de 1 mês de 30 dias equivale a quantos dias? Também não sei. Vocês irão descobrir. Aqui eu tenho um probleminha. Que fração da figura abaixo, olha essa figura aqui, está pintada? 1/4 da figura ou 1/3 da figura? Eu fiz uma pegadinha aí. Vocês vão ter que prestar bastante atenção para poder responder. Essa figura aqui está equivalente a 1/4 ou a 1/3? Lembrem, uma dica que eu vou dar. Fração, a figura tem que estar dividida igualmente. Já disse tudo, certo? Se a figura não estiver dividida igualmente, há algo errado. Então, pensem aí direitinho. Se essa figura aqui, ela é referente a 1/4 ou a 1/3? É uma pegadinha. Peça a ajuda do papai, peça a ajuda da mamãe. Combinado? Acabando essa atividade aqui, tire aquela foto maravilhosa e envie para a professora de vocês. Combinado, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Fica com Deus!